terminar, né? Até para aproveitar bem o tempo de cada um de nós, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui que já estão aí na sala, né? Em nome da Delta Cable, nós gostaríamos de encontrá-los todos bem, né? E que possam estar passando aí nessa fase que está melhorando um pouco, né? Mas que ainda é difícil, mas que estejam todos bem com saúde, né? Hoje a gente vai dando sequência nessa série de webinars que a Delta Cable tem proporcionado aí para seus clientes, em conjunto com seus parceiros, né? Hoje nós teremos a oportunidade de estar contando com a presença do Vinícius Bolalf, né, que é da Engenharia de Aplicações de Data Center da Furukawa. Desde já eu já agradeço o Vinícius também, que vai estar falando sobre tecnologias de data center, principalmente com foco na área de infraestrutura, né, de cabeamento, né. Depois eu estarei falando sobre alguns cenários, né, do porquê dessas necessidades de implementações, de novas atualizações da infraestrutura do data center como um todo. E depois o Jorge, nosso gerente comercial, gerente nacional comercial, né, o Jorge João de Souza, aqui eu agradeço também, estará falando de algumas novidades assim, em relação ao a nossa disponibilidade de estar ajudando nesses desafios aí que a gente tem aí para crescer de uma maneira sustentável, né? Então, eu gostaria de disponibilizar aí para o Vinícius iniciar a palestra dele. Eu vou descompartilhar a minha tela para que o Vinícius possa compartilhar a sua, tá bom? Bom webinar para todo mundo, que dê tudo certo, que a gente possa tirar bastante proveito, tá bom? Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço aí a oportunidade da Delta Cable, né, em estar disponibilizando esse espaço aí para mim, para a Furukawa, né, para estarmos conversando aqui, né, sobre esse ambiente de data center, né. Acho que antes só fazer uma checagem. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Estão me ouvindo bem? Sim, Vinícius. Perfeito. Perfeito, Vinícius. Tá, ok. Então, vamos lá. Então, eu trabalho na Furukawa já há 20 anos, né? Mais especificamente na área de data center há 12 anos. A ideia hoje é a gente apresentar aqui alguns conceitos aí de data center, algumas soluções que a Furukawa disponibiliza aí para esse mercado. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem através aí do Teams, né? Vocês podem levantar a mão ou escrever no chat, né? Aí eu peço aí para o Adriano auxiliar aí nessa questão das dúvidas aí, tá? Deixa eu passar um slide aqui. Vamos lá. Então, essa vai ser a agenda, né? Então, explicar um pouquinho do conceito do que é um data center, né? Quais são os formatos possíveis, né? A gente não tem um único tipo de data center, são vários formatos que podem ser construídos, né? Ou projetados. Comentar aqui alguma coisa sobre alguns cases, né? Que a Furukawa disponibiliza, né? Então, são projetos passados aí em clientes estratégicos, né? Onde a Furukawa pôde ofertar, né, suas soluções, né, implantar suas soluções. Vou comentar rapidamente sobre a linha de produto. Nosso tempo não é muito longo aqui, né, então a ideia é comentar rapidamente, né, para dar um histórico geral aí para vocês, né. E sobre, no final, alguns benefícios aí que a Furukawa disponibiliza aí para o mercado em geral. Então, primeiramente, aí a questão de data center, né, o que seria um data center, né. Então, eu peguei aqui alguns conceitos, né, onde são aplicados aí nesse mercado, né. Então, basicamente, são construções, né, que fornecem um espaço, energia e resfriamento, né, bem como, né, a infraestrutura de rede, né. Então, esses 3 pontos aqui, né, espaço, energia e resfriamento, são fundamentais aí para que os equipamentos, né, de TI, né, ou os equipamentos de rede que vão estar instalados nesse ambiente, né, que eles operem, né, e tenham, né, o seu determinado nível aí de redundância e de disponibilidade, né, para que a gente não tenha falhas aí no sistema, né. Eles centralizam as operações de TI,
né, e equipamentos do negócio, né? Então aqui a gente pode ver um outro conceito, né, que um data center ele precisa ter um motivo, né, para ser construído, né? Então ele faz parte do negócio das empresas, né? Eu vou dar um exemplo, ó, questão de alguns anos, né, a gente construiu o data center para uma indústria do mercado de cosméticos, né, onde eles têm lá mais de 3.000 lojas que são conectadas até o data center, né, e todas as vendas, né, ou transações realizadas nas lojas, elas necessitam dos equipamentos, né, dos serviços e aplicações que estão dentro desse data center. Então, a existência do data center, de um data center redundante, né, ela é fundamental, né, para a existência da empresa, para o negócio, né? No passado a gente tinha uma dependência bem menor. Hoje em dia você tem empresas que o negócio dela é o próprio data center, né? Então, cada vez mais a gente vê aí no mercado que é uma tendência, né, de crescimento aí desse segmento, tá? Então, essas estruturas elas servem para armazenar, compartilhar, né, e gerenciar os dados, né, da empresa, tá? Então, os negócios eles dependem de confiabilidade, né, do data center. Então, aqui a gente vê um termo bem importante, né, que é uma questão de confiabilidade. Ele precisa ser uma área de alta disponibilidade, né? Então, tem até organismos internacionais, né, que eles atestam, né, o nível de redundância e de confiabilidade do projeto ou da implantação, né? Um deles é o Uptime, né? Ele classifica lá o nível de redundância, né, em quatro tiers, né, de Tier 1 até o Tier 4, né, e aí, sendo que o Tier 4 é o mais redundante possível, né. Então, eles asseguram, né, que as rotinas e operações de TI estejam sempre em funcionamento. Então, isso que é essa questão de confiabilidade, né. Então, como resultado, segurança e confiabilidade são frequentemente as principais prioridades dos data centers, né. A gente vê aqui embaixo também, nesse conceito aqui, né, nessa descrição, né, do que é um data center, que existem vários tipos aí, hyperscale, colocation, né, wholesale colocation, enterprise e telecom, né? E cada um deles tem o seu nível de redundância necessário, as suas características específicas, né, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente aí. Então aqui a gente tem uma imagem, né, de um data center de tamanho médio, onde a gente consegue já ver algumas características dele, né? Você pode ver aqui que a parte de cabeamento ela pode ser instalada ou sobre os racks, né? Ou embaixo do piso elevado, né? O verde aqui está embaixo do piso elevado, o azul está sobre os racks. A gente vê uma formação de filas, né? Alguns racks aqui sem esses racks abertos aqui. Então são características aí específicas tanto para o negócio como para as aplicações que rodam em cima desse data center, tá? Mas quais são as partes aí de um data center? Então esse slide aqui a gente consegue ver as 13 partes. Existem alguns conceitos diferentes, muitas vezes alguma literatura ela pode falar que não são 13, são 12, 10, então isso aqui varia um pouco, né? Mas é um conceito bem amplo esse utilizado aqui, né? Então a gente vê que ele é formado pelo ar-condicionado, né? Os equipamentos aí de TI que estão dentro do data center, eles têm uma necessidade, né, de temperatura, né, para funcionar perfeitamente, né, e tem uma necessidade de resfriamento, tá? Detecção e combate a incêndio, né, como são equipamentos que suportam o negócio das empresas, né, então eles têm geralmente esses sistemas de detecção e combate a incêndio. A parte de cabeamento estruturado e cabeamento elétrico, né, que serve o elétrico para fornecer energia, né, redundante ou não, né, e o cabeamento estruturado para fornecer as conexões de rede, né, com a internet, né, de todos os equipamentos. A questão de piso elevado também é um subsistema, né? Eu já vi data centers de operadoras, por exemplo, que não tem piso elevado, né? Mas assim, a grande maioria que eu já visitei, eles têm piso elevado, tá? Mas é possível você ter ou não, né, essa questão do piso elevado. O sistema de canaletas, né, que pode ser acima dos racks ou abaixo do piso elevado, né? Isso depende aí da concepção do projeto.
né, UPS, PDUs, né, que fazem parte aí do sistema elétrico e de alimentação aí dos equipamentos, bem como gerador. Existem sistemas de monitoramento, né, que fazem a checagem aí de temperatura, de controle de acesso, de conexões de rede, né, uma série de parâmetros, né, que são suportados aí pelo sistema de monitoramento. A questão de segurança e controle de acesso, obra civil, né, obviamente, é um dos sistemas aí que fazem parte, né, e hacks e seus acessórios. Tá? Então, aqui é só para a gente conceituar quais são as partes aí do data center. Aqui a gente pode ver alguns exemplos, né, de imagens aí que eu consegui na internet, né? O data center ele não tem não, para você construir um data center você é desse jeito, né? Então tudo vai depender aí da tua disponibilidade de investimento, de área, né, de recursos, né, ou quais equipamentos vão estar lá dentro. Então num data center a gente não consegue ter uma padronização grande, né? Apesar de que existem soluções aí de container, né? Por exemplo, muito utilizados aí pelas operadoras, até pelos provedores de internet, né? Onde a gente pode ter uma padronização grande aí, né? Então, aqui do lado esquerdo a gente tem um formato de salas, né, onde há um sistema de detecção e combate a incêndio, uma porta ali para controle de acesso, né, esse sistema de containers, né, e alguns containers maiores. Aí existem grandes data centers, hyperscale data center, que utilizam também esse conceito aqui de containers, né. Aqui eu estou dando um exemplo aí de data centers, por exemplo, do Facebook, né? Esse aqui se não me engano, é na Indonésia, né? O outro aqui em Ohio, né? Então são grandes construções, né? Utilizadas única e exclusivamente para o serviço de data center, né? Um pouquinho aqui com relação, né, às soluções da Furukawa, né, para esse ambiente, né? Então a Furukawa ela dispõe de uma linha de produtos específicas para esse segmento, tá? Onde eles apresentam aí várias características, né, que são focadas aí no segmento do data center, como alta disponibilidade, modularidade, alta densidade, né? Então a gente tem assim uma linha de produtos específicas mesmo, né? Então eles são compostos por solução de rede metálica, solução de rede ótica, né? A parte de canaletas aqui para interligação entre os racks, né? Para acomodar o cabeamento, racks abertos, né? Que são utilizados aí para receber um grande volume aí de cabos, racks fechados para acomodar equipamentos, né, de TI, servidores, storage, né, próprios switches, né, e a gente vê alguns acessórios aqui, por exemplo, caixas de piso, né, onde racks onde você não tem a possibilidade de instalar painéis, né, você pode instalar ela né, no leito aramado, acima dos racks, ou até embaixo do piso, né? Existem alguns clientes que optam por essas soluções de caixas, né, ao invés de ocupar um espaço do rack para esses painéis. Aqui com relação a algumas pesquisas aí de mercado, né, o market share da Furukawa é da ordem de 56% no Brasil, né, e também temos a liderança, né, mas com um market share menor na América Latina, né, então a gente vê aqui algumas pesquisas, né, onde os clientes eles lembram da Furukawa, né, em soluções de cabeamento metálico. Então 65% dos clientes lembram das soluções da Furukawa, né, 64% do sistema óptico, racks e cabeamento, né, para cabeamento 20%, racks para servidores 9%. Então a gente tem aí uma grande parcela do mercado, né, sendo atendido pelas soluções da Furukawa mesmo. Com relação a conteúdo, né, a Furukawa aqui ela tem um guia de aplicação, né, onde a gente tem uma série de detalhes aí das normas ou de como as aplicações de cabeamento são concebidas, tá? Eu vou deixar um link depois, se vocês quiserem receber esse catálogo, é só preencher os dados lá, né, nesse link, né? Aí a gente compartilha com vocês esse guia de aplicação, ou até visitando o site da Furukawa, vocês conseguem fazer o download, tá?
Mas aí depois aqui no final eu deixo esse link, se vocês tiverem interesse a gente pode mandar para vocês. E aqui do lado esquerdo vocês podem ver, né, algumas soluções onde a gente já está trabalhando com soluções de cabeamento, né, para interfaces de 400 GB. Né? Hoje, comum no mercado aí é giga, 10 GB, né, 25, 40 GB, né, e a gente já tem alguns clientes demandando soluções 400 GB. Tá? A gente possui um programa, né, de implantação, né, dessas soluções, né, elas precisam de alguns cuidados aí, como são interfaces de muito alta velocidade, né, a gente precisa tomar alguns cuidados aí com relação aos projetos e aos produtos aplicados nela. Tá? Mas a Frucal dá todo o suporte, né, através desse guia de aplicação ou da própria engenharia e de seus parceiros, né, para que essas soluções funcionem. Tá? Citando aqui alguns cases, né? Então a gente tem cases na maior parte aí dos segmentos, né? Então desde hospitais, mercado de governo, financeiro, operadoras, tá? Então todos eles são clientes com as soluções Furukawa no ambiente de data center, tá? Aqui alguns cases aí para citar na América Latina, né, onde a gente tem também uma variedade grande aí de segmentos de mercado sendo atendidos, né? E esse aqui são os grandes host colocation do Brasil, né, onde boa parte deles utilizam soluções da Furukawa. Né? Citando um exemplo aqui, a Equinix, né, que é a maior empresa de data center do mundo, ele tem mais de 200 data centers espalhados em todo o mundo. Né? Aqui no Brasil são 6, né? Só que já estão construindo mais 2 ou 3 aí nos próximos anos, né? Então, eles utilizam aí as soluções da Furukawa, né, na parte de infraestrutura, né, e canaletas, infraestrutura de rede e canaletas para encaminhamento dos cabos, tá? E basicamente todos os outros também são grandes consumidores aí desse segmento. Sobre as interfaces, né? Então a gente vê aqui alguns gráficos aqui do Ethernet Alliance, né? Onde a gente vê um crescimento, né? A banda disponível ela nunca diminui, né? Ela sempre aumenta, né? Onde a gente vê uma predominância aí, por exemplo, nesse ano, né? Vai desde o 10 GB, né? 25, podendo chegar até 100 GB, né? Então, nos próximos anos, a gente vê uma tendência, né, de utilização de interfaces maiores. Né? Essas interfaces de mais alta velocidade, elas utilizam um número maior de fibras. Né? Aqui à direita, a gente pode ver, por exemplo, o 400 GB, né? Onde existem protocolos lá de transmissão que utilizam desde 4 fibras, né, 4 de 100 GB, né, até alguns que utilizam 16 fibras, né, então é importante aí quando vocês tiverem esses tipos de interface, né, que vocês conheçam daí esses detalhes aí, né, porque vai ser fundamental aí para a implantação da rede, tá? A Frucal também a gente pode disponibilizar material ou troca de informações aí para detalhar, né, essa questão das redes aí para vocês, né? Então, como eu comentei, né, a gente dispõe aí de um programa, né, de implantação 400 GB, onde ele é composto primeiramente, aí, começando de baixo aqui, né, por soluções, por produtos, né, então são soluções óticas, né, a gente não tem o 400 GB em redes metálicas, né? Então, basicamente são soluções óticas, podem ser monomodo ou multimodo, né? Onde a gente tem características bem específicas aí para atender esse tipo de interface, né? Um suporte às operações, né? Então, é importante aí que e a Furukawa disponibiliza algumas ferramentas, né? Então, um workshop de boas práticas, né? Para a tua equipe poder operar e tomar os devidos cuidados, né? Para atingir essas interfaces, atingir essas velocidades. A questão de inspeção, garantia estendida de 25 anos, né? Então, isso está à disposição de vocês, né? Não tem custo, é só seguir um programa lá de implantação dessa garantia estendida, né, e questões logísticas aí através de distribuidores, né, como é o exemplo da Delta Cable aí, onde eles disponibilizam os materiais aí em todo o Brasil, né, para que vocês possam fazer implantações rapidamente aí, né. E, além disso, existe um outro pilar aqui, né, desse programa de 400 GB RED, né, que é a questão de consultoria, né, onde
consultoria e projeto, né? Então a Furukawa disponibiliza aí as informações necessárias, né, e o suporte necessário, né, para que vocês consigam desenvolver um projeto, aplicar os produtos corretamente, né, e tenham os devidos cuidados aí na implantação, né, na questão de serviço de instalação. Tá? Comentando aqui rapidamente também, a gente tem um programa Green IT, né, onde é um programa de sustentabilidade socioambiental, né, onde, né, todo o material sucateado das obras, né, ele pode, né, aderir a esse programa, né, onde a gente vai garantir que ele não vá poluir o meio ambiente, né, e seja aplicado, né, até reciclado, né, e esses componentes sejam aplicados em outras indústrias aí, né. Então a gente vê assim alguns motivos, né, de por que utilizar a Furukawa, né? A gente primeiramente aí viu, né, a quantidade de cases, né, e a consolidação aí de um market share, né, maior que a metade aí do mercado. Então, através dessa liderança na América Latina, nós possuímos centros de pesquisa e desenvolvimento globais, né? Um desses centros de desenvolvimento e pesquisa está no Brasil, né? Fica em Curitiba, na nossa fábrica. A gente fornece garantia estendida aí de 25 anos, né, para os nossos produtos, né, é o fabricante número 1 de cabos óticos no mundo, de cabos e fibras, né, e nós trabalhamos com soluções completas aí desde rede interna até redes externas, né, os provedores aí conhecem muito bem, né, as soluções de rede externa, né, mas a gente está aqui falando de um ambiente que é interno, que é o data center. Possuímos presença global, ofertas de soluções integradas, né? Então não são componentes, né, utilizados separadamente, né? Então são soluções integradas para fornecer, né, o suporte a essas aplicações aí do ambiente de data center, né? Nós dispomos também de um grupo de treinamentos, né, de módulos de treinamento, onde vocês podem capacitar as equipes, né, e os profissionais, né, já são mais de 60 mil profissionais aí treinados, né, através desses módulos aí da Furukawa. A questão do programa Green IT, que eu já comentei, né, e interação com a sociedade, né, e apoio à cultura. Tá? Bom, basicamente era isso que a gente tinha para apresentar. Se eu fui muito rápido aí, vou abrir um espaço aí para vocês poderem fazer perguntas, tirar algumas dúvidas. Alguém tem alguma questão? Vinícius, eu tenho uma questão, cara, tá? Sim. Jorge. Opa. Eu queria só a tua opinião. Né? Uhum. A gente vê muito uma discussão agora em cima da questão do 5G, né? Sim. Na tua avaliação, Uhum. o que é essa tecnologia, né? Saiu o leilão, enfim, aí toda essa discussão mundial, até inclusive a questão do 5G. Na tua opinião, o que é essa tecnologia agora vai acarretar em cima das soluções de data center? Você vê uma expansão, um aumento maior ainda? Qual que é a tua visão em relação a isso? Então, eu vejo assim que ele é um dos grandes drivers, né, de data center para os próximos anos, tá? A gente tem algumas pesquisas aí onde eu já tive acesso, né, onde a gente vê assim que o grande driver aí de tecnologia, seja de IoT ou até do mercado de data center, é o consumidor final, né? Então, a partir do momento que ele tem novas aplicações, né? E o 5G é uma desses fatores que vai poder disponibilizar aí novas aplicações, né? Que a banda consumida disponível aí vai ser maior, né? A gente vai ver assim um crescimento exponencial aí para esses ambientes, né? Só para citar um exemplo aí, a gente recentemente, inclusive a implantação está acontecendo agora, porque a gente não terminou, nós estamos numa fase aí, apesar de não ter o 5G disponível, né, onde a gente já tem operadoras montando, esse ano montando 13 data centers, ano que vem 18, no próximo ano 20, né, porque a gente percebe que essas novas aplicações que vão surgir, elas vão precisar, né, de um processamento de dados, de uma armazenagem de dados mais próximo do usuário,
né? Então, a gente vê aí algumas tendências, né? Os grandes data centers, né, eles se tornando estruturas distribuídas, né? O data center edge, ele expandindo, né, a sua importância, né, nas redes e aplicações. Então, a gente vê assim, as operadoras próximas das antenas ou em cada cidade, né, construindo data centers, né, para fazer um processamento regional ou local, né? Acredito que essa tendência também ela vai acontecer nos provedores de internet, né? Porque ao passo que a gente vai ter uma banda maior disponível aí para os usuários, né? A gente vai ter uma quantidade de CDNs maior, necessidades aí de armazenamento, né, e processamento de dados mais próximo do usuário, porque essas aplicações elas vão necessitar de menos latência, né? E essa menor latência ela só vai ser possível, né, a partir do momento que você tiver processamento próximo do usuário, né? Então, assim, é bem promissor, né? É um dos grandes fatores aí que vai gerar um crescimento exponencial, né, de áreas de data center aí em todo o mundo, né? Ok, obrigado. Okay. Alguém tem mais alguma questão? Senão eu já vou passar para o Adriano, né, para ele dar continuidade. Deixa eu só descompartilhar aqui, Adriano. Só um pouquinho. Já consegui? Olá, vocês estão vendo a minha apresentação agora? Sim, Adriano. Legal. Então tá bom. Vinícius, muito obrigado. Enquanto aí, fica aí. Ok, estamos aqui. Ok. Bom, pessoal, dando continuidade, né, eu vou falar um pouco aqui sobre algo além da parte do sistema de cabeamento estruturado, do cabeamento que compõe o data center, né? Quando a gente está falando na questão de provedores, principalmente, que é o público-alvo dessa apresentação, tem toda a parte dos backbone de fibras monomodo que chegam até o data center, né? E o foco da palestra do Vinícius era justamente falar dessas novas tendências aí na nível de fibra aí de 400 GB aí para que chegam até o data center aí para prover essa largura de banda aí que se fará necessária em função dessa globalização, desse aumento de banda, de 5G, de aumento da quantidade de data center edge, tudo isso, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, o que a gente vai falar hoje, né? Alguns aceleradores dessa mudança que a gente acredita que os provedores de serviços de internet terão que ter, isso como uma condição sine qua non para que eles sobrevivam, né? Então, a gente vê muitas empresas crescendo, outras se unindo com outros provedores, com outras grandes empresas de data center, né? Então, se faz necessário ou a mudança ou ela não vai mais subsistir. Quais são os desafios dessas empresas, né, para poder crescer de uma maneira ordenada, né? A gente vai dar uma repassada nos pilares do data center, né? Às vezes a gente tem uma falsa perspectiva do que é um data center, né? E é um negócio bem mais complexo. A gente vai fazer alguns questionamentos sobre o atual nível da infraestrutura dos data centers do nosso público, né? Falar alguma coisa sobre algumas soluções integradas, né? E também como a gente pode ajudar nesses desafios, tá bom? Bom, aceleradores, né? Mude ou morra. O que motiva uma empresa que é um provedor de serviço a ela crescer a sua estrutura de data center, ou ela construir uma nova estrutura de data center, ou ela iniciar um novo negócio de data center, né?
Uma das principais situações é o crescimento natural dessa infraestrutura de data center, né? A quantidade do aumento, né, da quantidade de assinantes é um impulsionador de um crescimento do data center, né? Ela oferecer novos serviços para o seu público-alvo, né? Não só prover linhas de internet, mas sim toda a parte de triple play, por exemplo, também oferecer serviços de hosting e colocation, né? Às vezes começa regionalizado numa cidade, num bairro, e isso vai crescendo. E isso vai, além do aumento da quantidade de assinantes, você tem um aumento, você precisa aumentar a sua estrutura de data center em função dos serviços e do espaço que você tem que prover para os seus novos clientes, né? A própria atualização tecnológica é uma situação onde impulsiona a você fazer uma atualização, né? Você tem vários entrantes, né? Vários novos tipos de servidores, novos tipos de equipamentos de rede, novos tipos de OLTs, de vários tipos de dispositivos que se faz necessário a gente ter essa estrutura totalmente atualizada para fazer frente aos desafios, né? Uma das questões que é muito importante é a questão da implementação de segurança física e lógica. Vocês sabem, muitos começaram com uma sala, né? Uma sala, às vezes, numa casa que alugou uma casa, ou que era uma casa de propriedade da empresa, puxou uma linha e começou a prover serviço. Só que isso vai crescendo e você tem que implementar segurança física, né? Com políticas de controle de acesso e políticas de segurança lógica também, porque ainda mais com LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, onde você está tratando com a informação do cliente, né? Você tem que implementar políticas severas de segurança no seu ambiente de data center, ainda mais você sendo uma empresa provedora de soluções de internet, né? O aprovisionamento de energia, né? Eu colocar na minha estrutura de data center novos tipos de equipamentos para prover a energia, né? Novos tipos de no-breaks com dupla conversão, no-breaks online. Também toda a parte de grupo motogeradores é importante ter, à medida que o meu data center cresce, né? Eu tenho que ter um nível de redundância maior, né? A implementação de políticas de eficiência energética, isso é um dos grandes assim preocupações dos gestores, seja de TI, seja de gestores de data center, de facilities, de infraestrutura de data center, é a questão da eficiência energética. O data center hoje, ele consome boa parte da energia do mundo, é consumido por os grandes data centers. Então, dentro de uma empresa, né, que tem um data center, você vai pegar a distribuição da conta do luz, boa parte dessa energia é consumida no ambiente de data center. Então, eu tenho que implementar, eu tenho que fazer com que o consumo dessa energia seja eficiente, tá? E também a questão do melhor gerenciamento do ambiente. À medida que eu começo a prover serviços, por exemplo, de hosting e colocation, eu tenho que medir e deixar claro a forma como eu meço as minhas métricas do data center, né? Então, quanto de potência eu estou disponibilizando para atender um determinado servidor? Quanto de ar-condicionado eu estou consumindo para atender aquela potência que eu estou disponibilizando para um servidor de um cliente, né? Isso em nível individual de tomada, né? Então, o cliente ele quer pagar exato aquilo que realmente ele consome, né? Então, se eu tenho um espaço lá de 1 metro quadrado, onde eu tenho um rack, onde eu tenho 12 servidores, e cada servidor está consumindo uma determinada potência, uma determinada corrente, né? Eu tenho que pagar por aquilo, né? Então, lá eu tenho 10 kW num rack que eu estou consumindo, então eu tenho que pagar por 10 kW. Então, eu coloco esse gerenciamento de todo o ambiente do data center, né?
e disponibilizo isso como até numa ferramenta em tempo real para o cliente saber o que ele está consumindo. Quais são esses desafios dessas empresas, principalmente as empresas provedoras de serviços, né? Eu tenho que crescer just in time, o crescimento quando se faz necessário crescer. Eu tenho que crescer quando aumenta a minha demanda de procura pelos meus serviços. Se eu não faço isso, eu estou crescendo desordenadamente. E a gente vê várias empresas que cresceram desordenadamente. E quanto mais essa desordem ela se perpetua, mais difícil a gente chegar numa situação onde eu possa colocar essa desordem em ordem, né? Certo? Outro desafio é eu poder usufruir de toda essa tecnologia que está sendo disponibilizada rapidamente, né? Eu tenho que ser rápido para beber água limpa. Quando a tecnologia é disponibilizada, eu tenho que aproveitar essa tecnologia. E um grande desafio é você migrar, fazer esse próximo passo, dar esse próximo passo, através de um gerenciamento de mudança, né? Eu tenho que fazer essa implementação, eu tenho que fazer esse crescimento da minha estrutura de uma forma planejada, onde eu possa e tenha que avaliar todos os impactos das mudanças, né, que ocorrerão no meu ambiente de data center, as mudanças relacionadas ao crescimento do meu data center, a gestão do meu data center, as políticas de segurança, tudo isso eu tenho que fazer de uma maneira ordenada. Então, se faz necessário implementar ferramentas de gerenciamento de mudança e gerenciamento de problemas também, tá? Para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter parcerias estratégicas, né? Então, geralmente as empresas ela têm seus provedores de equipamentos tipo LTs, ONTs, eu tenho meus provedores de switches, de servidores e coisas assim. Mas também na questão do crescimento da infraestrutura de data center, as empresas ela têm que se fazer valer de parcerias de empresas que vão prover os serviços, vão prover essa implementação dessas mudanças, desse novo cenário do ambiente de data center, de uma maneira que seja em parceria, né? Certo? Ou seja, permitir com que essas mudanças aconteçam, né? E o grande desafio eu tenho a necessidade de investimento e eu tenho a minha capacidade financeira. Eu posso implementar uma determinada mudança, eu tenho caixa para isso, eu vou ter que me descapitalizar em função disso, né? Eu poderia estar investindo em outras linhas, em outras ONTs, em outros equipamentos, investir em outras situações que não na minha infraestrutura de data center. Então, eu tenho que fazer esse balanceamento. Qual que é o meu core business? Meu core business é a provisão de serviço de internet. O data center em si, ele digamos assim, a ferramenta, é o meio que vai proporcionar isso aí. Então, se eu me dedicar ao core business, né, talvez eu possa ter um êxito maior do que eu estar investindo bastante dinheiro na infraestrutura, né? Bom, acho que alguns já conhecem o Vinícius até comentou ali dos pilares, né, do data center, né? Então, às vezes a pessoa enxerga só como servidor, energia e coisa, mas o data center tem vários subsistemas, né, que compõem o data center, né? Tem toda a parte de cabeamento estruturado, toda a parte de gerenciamento e monitoramento de energia do sistema, toda a parte de geradores, no-breaks, racks e pisos elevados, como foi falado, toda a parte de segurança, incêndio, detecção precoce e combate a incêndio, toda a parte de ar-condicionado, toda a parte de refrigeração, umidificação, desumidificação, aquecimento, reaquecimento, refrigeração em si, né? Toda a parte da estrutura civil, a construção em si, seja ela de qual forma for, seja uma construção tradicional, uma construção civil em si, com tijolos, com paredes, portas corta-fogo, mas, por exemplo, com uma solução de container, uma solução em fileira, que eu coloque dentro do ambiente, então tem várias situações.
E ao redor disso tem toda as disciplinas, né, que a gente vai colocar dentro do meu data center, né? Toda a parte de cabeamento, toda a parte de suporte ao data center, né? A parte de Wi-Fi, direto a taxa de storage, toda a parte de armazenamento, toda a parte dos dispositivos PoE, os switches Fabric, toda a parte de transmissão, todas as linhas, todas as larguras de banda, tudo em relação às operadoras, né? Certo? Todo o sistema de rack, confinamento, piso elevado, climatização, arquitetura. Então, tudo isso aí compõe o data center, tá? Então, não é só aquilo que a gente comumente fala, né? É o rack, é os servidores, é os switches, é a OLT e pronto, né? É muito mais complexo. Bom, então a gente faz um questionamento baseado na atual estrutura dos data centers que hoje cada empresa tem, né? Se essa estrutura que hoje tem, que proporciona processamento de dados, armazenamento, toda a disponibilidade de linhas, toda essa situação que é a oferta do produto, é a oferta do serviço que um provedor dá, ela está preparada para os novos desafios de globalização, ela está atualizada tecnologicamente. Na parte de cabeamento, né, que é a área que o Vinícius comentou, toda a parte do cabeamento estruturado dentro do data center, né? Que tipo de cabeamento eu estou usando para interligação dos meus equipamentos internamente, né? Com categoria 5E, 6, 6A, eu tenho links de fibra interligando os racks, né? Certo? O espelhamento dos racks com fibra. Então, o que eu estou usando a nível de tecnologia, a nível de infraestrutura? Os meus backbones internos e externos, eles suportam velocidade de 10 GB, 40 GB, 100 GB, 400 GB, como o Vinícius comentou, que já está aí, né? Certo? Então, qual que é a minha atual infraestrutura? Quando a gente fala em cabeamento, a gente está falando nas artérias de um corpo humano, né? Então, eu tenho o cérebro, eu tenho o coração, eu tenho o pulmão, eu tenho várias partes do corpo humano. Só que essas partes do corpo humano, elas só funcionam se as artérias, se as veias, elas estiverem totalmente desentupidas, desobstruídas. Então, se faz muito importante que essa infraestrutura, que é quase aquela parte que a gente não enxerga de um data center, ela esteja funcionando perfeitamente. Hoje, a sua empresa ela possui algum sistema de controle de acesso, monitoramento de equipamentos ou do ambiente, né? Como hoje você monitora o ambiente do seu data center, né? Você tem a vida das empresas lá dentro. Muitas empresas elas dependem do seu serviço, depende da sua estrutura, depende do local onde está instalado os servidores ou os aplicativos deles, né? Estão dentro do seu ambiente. Qual que é o mecanismo de detecção precoce e combate a incêndio que a sua empresa tem, né? Então, isso é muito importante a gente pensar nisso aí, né? Em relação ao sistema de climatização, que também é super importante para a manutenção dos equipamentos, né? Certo? O ar-condicionado que tem lá é um ar-condicionado de conforto, esses que a gente tem na nossa casa. É um ar-condicionado industrial, que é um misto entre uma aplicação para a indústria, que já permite ele ficar ligado mais tempo, né? Certo? Ou é um ar-condicionado de precisão, onde eu tenho controle rígido de umidade, temperatura, né? De pressão de todo o ambiente, né? Em relação à parte de energia, qual que é a solução de redundância de energia que tem hoje no seu data center? Existe, aqui no Brasil nós não temos, né, provedores de energias concorrentes, né? Então aqui no Paraná nós temos a Copel, em Santa Catarina nós temos a Celesp, né? No Rio Grande do Sul, RGE Energia, né? Antiga CE, né? Mas a gente não tem uma energia concorrente, não tem um provedor de energia concorrente. Então, eu tenho que ter a minha segunda fonte de energia
sendo através de um grupo motogerador. Nós temos quantos grupos motogerador? 1, 2, né? O gerenciamento da distribuição de energia para os racks ou para as tomadas que vão alimentar os servidores, para as tomadas que vão alimentar os meus dispositivos de networking, meus switches, meus roteadores, minhas OLTs, meus equipamentos. Como é que eu faço o gerenciamento dessa energia? Aquilo que a gente falou lá no início. Como é que eu meço isso? Como é que eu entrego um relatório para o meu cliente? Tem alguma ferramenta de melhoria da eficiência energética sendo aplicada? Eu tenho corredores quente e frio, por exemplo, para melhorar a eficiência do meu ar de precisão? Eu tenho sistema de piso elevado ou não? Eu tenho sistema de confinamento, né? Que vai permitir com que eu consuma menos energia. Se o meu índice meu índice de eficiência energética é próximo a 1, é próximo a 2, né? É superior a 2, né? Então, eu tenho que saber qual que é a eficiência energética do meu ambiente. Então, e quais ferramentas que eu estou usando. Falando um pouco das soluções da Delta, hoje, além da Furukawa, que nós somos um dos maiores distribuidores da Furukawa no Brasil, nós temos soluções que a gente chama de soluções 360 graus, né? Que são soluções que atendem todas as demandas, quase que todas as demandas do data center, né? Eu tenho desde dispositivo de storage, né, discos para colocar em dispositivo de storage, temos gavetas TFT para gerenciamento, switches KVM, réguas gerenciáveis, switches gerenciáveis também, parte de piso elevado, rack, toda a parte de cabeamento estruturado, toda a parte de energia, né, que está aqui, ar-condicionado de precisão. E aqui estão os nossos principais parceiros, né, que são a IP Metal, que é uma empresa que fabrica gabinetes metálicos, a Furukawa, que é um gigante, nosso principal parceiro aí de tecnologia na parte de infraestrutura de cabeamento estruturado, né? A Vertiv, que é uma empresa americana de toda a parte de energia, de UPS, e a parte de chave de transferência, a área de precisão. A Denet, toda a parte também na parte de KVM suites, gavetas, dispositivos para conversores de mídia, né, mini GBICs, compatíveis com os principais fabricantes. A Cambium Networks, principalmente a parte interna, na parte de Wi-Fi, né, e também na parte externa, né, a gente tem atendido vários provedores aí que tem como opção também ter links de rádio, né. A Hikvision, toda a parte de monitoramento, da parte de CFTV, controle de acesso, Control ID na parte de controle de acesso, e Zyxel, uma empresa taiwanesa, né, que nos fornece e a gente distribui toda a parte de switches para ambientes de data center, para ambientes de borda também, né? Ok? Dentro da parte de soluções integradas de data center, nós temos algumas coisas relacionadas à parte de gerenciamento de energia, né? Toda a parte de UPS, né, provisão de energia ininterrupta, né, os famosos no-breaks, trifásicos. Aqui tem 2 exemplos de equipamentos trifásicos, né, de 20 kVA e 40 kVA, 40, 60 kVA. A gente tem soluções até 800 kVA, né, de acordo com a necessidade de crescimento de cada parceiro, de cada integrador, de cada provedor, né, nós temos soluções na parte de UPS. Toda a parte de distribuição, unidade de distribuição de energia, baterias também para os no-breaks, toda a parte de chave de transferência estática, fontes de corrente contínua e retificadores que a gente utiliza em OLTs, né? Isso é muito importante para fazer retificar a energia, né? Dentro da parte de gerenciamento térmico, nós temos os ar-condicionados de precisão, que é in-roll, né? Ou downflow. Então, aqui do lado esquerdo, aqui essa linha... Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu pegar o pointer. Aqui, a linha CRV, que são ar-condicionados de precisão, que
que vão ao lado dos racks servidores, né? Formando um corredor, né? Geralmente a gente tem a estrutura daí um sistema confinado, onde não se faz necessária a parte de piso elevado, porque o ar ele vai circular sobre o piso elevado, né? E geralmente dentro de um sistema de confinamento. Então a gente tem ar de 12, 25 a 35 kW, ou seja, 3,5 TR, TRs e até 10 TRs em uma estrutura como se fosse um rack, né? Esse mais magrinho aqui de 300 milímetros, metade de um rack de 600 e outro uma solução de 600 milímetros. Para a parte de downflow, né? O ar insuflado pelo piso, nós temos a linha Apex, onde ele vai jogar o ar de precisão por debaixo do piso elevado, que nós também temos, né? E vai fazer a refrigeração de todo o ambiente do data center. Dentro da parte de gerenciamento, nós temos todas as soluções relacionadas a DCIM, ou seja, o gerenciamento da infraestrutura do data center, onde eu tenho toda a parte do monitoramento do data center, o gerenciamento da energia, então cada UPS, cada régua, cada tomada, cada dispositivo de energia eu tenho na minha mão, no controle da minha mão, num dashboard que nem esse aqui que eu estou mostrando aqui, né? Toda a gestão desse ambiente, né? Toda a parte de gerenciamento térmico, tudo o que está acontecendo nas minhas máquinas de ar de precisão, eu tenho a informação, tá? Qual o local que eu preciso, digamos assim, insuflar mais ar dentro do data center, né? Quanto uma área que eu não precisa tanto, então eu posso fazer essas configurações, né? Essas ferramentas me permitem fazer o gerenciamento de capacidade, ou seja, gerenciar o meu crescimento. Então, dentro de um ambiente de data center, qual o rack que ele está, por exemplo, mais disponível, que eu tenho mais espaço livre ou que está demandando menos energia, né? Onde eu posso colocar novos servidores para não criar hotspot, fazer uma melhor distribuição dos meus equipamentos dentro de um data center, né? Então, isso me auxilia numa ferramenta chamada gerenciamento de capacidade. Toda a parte de gerenciamento de ativos eu posso incluir dentro de uma solução como essa. E aquilo que a gente estava falando, gestão de mudança, né? Eu posso controlar tudo que está sendo implantado no meu ambiente de data center quanto retirado, com controle total em relação a isso. Eu tenho na parte principalmente para provedores, eu tenho uma grande quantidade de roteadores, tenho uma grande quantidade de switches, OLTs, né? Então eu tenho vários equipamentos que têm dispositivo serial, né? Então eu não preciso ter um cabo para cada, eu não preciso estar me conectando em cada equipamento. Então eu tenho como se fosse um hub de portas seriais e eu posso fazer um gerenciamento centralizado dessas portas seriais, ok? Toda a parte de KVM, switch de alto desempenho, KVMs para empilháveis, ou gavetas TFT, né, que com portas de KVM nós temos para oferecer, né? E aqui o software de gerenciamento que eu já tinha falado. Aqui é a gaveta TFT, né? Posso ter dentro de um rack, ela com a possibilidade de ter ou não portas de KVM, ou eu posso ter com 8 portas e 16 portas KVM, ou seja, de repente um rack onde eu tenho 16 servidores, eu posso ter uma única gaveta com 16 portas, todas as portas ligadas a cada uma das CPUs dos servidores, né? Certo? Essas gavetas, elas são empilháveis com os KVM switches. E que nem esse aqui, essa linha Avocent, né? Que é a linha AutoView. Eu tenho modelos de 8, 16 e 32 portas. Aqui a gente só está dando uma passada, é um overview assim, até para a gente ser rápido, tá? Dentro da parte de sistemas de rack, eu tenho racks especificamente, né? Eu tenho
nós temos soluções da IP Metal, nós temos soluções da própria Furukawa de hack, nós temos soluções da Vertiv, né? Então, aqui eu coloquei de uma maneira genérica, mas nós temos diversos tipos de hack para aplicação de data center, com uma maior capacidade de peso ou menor, né? Com portas perfuradas, com subdividido. Nós temos na nossa fábrica, a gente pode customizar hacks bipartidos, tripartidos, quadripartidos para ambiente de data center, né? Onde vocês possam fazer a parte de hosting, colocation, né? Hacks de TI normal, sistema de confinamento de corredores. Então, aqui KVM a gente já falou, né? E aqui as réguas PDUs, né? Para hack, onde eu posso ter elas com gerenciamento básico, gerenciamento com monitoramento e com gerenciamento em nível de PDU, como em nível de banco de grupo de tomadas ou até individualmente por tomada, tá? Ok? Essas réguas, elas podem ser, num primeiro momento, adquiridas sem o gerenciamento e são regras que a gente chama upgradable, são atualizáveis. Eu posso implementar a questão do gerenciamento posteriormente. Okay? Dentro da parte de soluções integradas, né, um pequeno provedor que precisa lá de 29, 32 US, nós temos soluções que eu tenho todo um ambiente de data center com luzes, com distribuição de energia, com monitoramento, com régua de PDU, tela LCD, controle de acesso inteligente, gabinete de vidro, UPS, ar-condicionado de precisão. Também eu posso colocar um chapéu aqui, que seria um sistema de detecção precoce e combate a incêndio, num único rack. E esse rack, com esse display aqui, que aqui está explodido, eu ter toda a questão do gerenciamento aqui na frente, né? Onde aqui são algumas telas que apresentam nesse display, que eu também posso ter isso também num computador, num Palm, num tablet, tá? Aqui outras soluções, né? Sistemas de confinamento, né? Onde eu tenho vários racks, então, assim, hierarquicamente, eu tenho uma solução de um rack, é o Smart Cabinet. Eu tenho uma solução baseada em fileiras, né? Fileiras, né? De racks, um ao lado do outro, onde eu tenho aqui na frente dessa, como se fosse uma redoma de vidro, frontal e traseira, onde eu posso criar corredores quente e frio e ter máquinas de ar-condicionado ao lado dos equipamentos, tá? Que é a solução Smart Row. E tem a Smart Aisle, né, que eu tenho vários racks, várias máquinas de ar de precisão, sistemas de energia com tipo X e Y, né, com duas, trabalhando em fases distintas, né, provendo energia para todos os racks num sistema confinado, onde eu tenho aqueles ar de precisão in row, dentro desse corredor, ao lado dos racks, e jogando ar aqui para dentro desse corredor e aqui aumentando significativamente a eficiência energética, tornando a eficiência energética próxima de 1, que é o ideal, né? 1.2, 1.3. E também tem, dentro das soluções da Vert, a solução Smart Mode, que é um crescimento, é como se fosse container, na realidade são soluções modulares de data center, onde é construído conforme um projeto, de acordo com a necessidade do cliente, tá? São soluções altamente eficientes, totalmente confiáveis, elas são adaptáveis à necessidade de cada cliente e a implementação totalmente simplificada, ela reduz o tempo de implementação, tendo em vista que o projeto, toda a parte de definição de solução antes de ser adquirida, é feita um projeto prévio, é aceito por todas as partes. Essa aí é fabricada, né, já vem pré-testado de fábrica e é só implementado no site do cliente, tá? Bom, o que a gente quer dizer é que nós temos soluções para os seus negócios, né? A Delta Cable hoje, com os parceiros como a Furukawa, como a Vertiv e outros parceiros, nós desenvolvemos uma solução de acordo com o tamanho do desafio de cada empresa. Cada empresa tem o seu tamanho, tem a sua complexidade. Nós podemos desenvolver e ajudá-los nesses desafios de crescimento ou de repente, implementar
um novo site, né? Então, a gente tem vários clientes aqui no Sul, em São Paulo, em várias partes do Brasil, onde eles cresceram, onde eles não têm mais capacidade de crescimento e eles estão construindo um data center novo. E a gente está trabalhando em conjunto com Furukawa, com Vertiv, com várias empresas e desenvolvendo a solução. Para isso, nós temos um time de engenheiros, de técnicos, de engenheiros pré-vendas, né? Com que a gente chama de equipe multidisciplinar, capacitada para propor a melhor solução. Nós temos parceria também com empresas de projeto, instaladores credenciados, junto aos nossos parceiros de negócio, credenciados pela Furukawa, pela Vertiv, por vários clientes, né? Ou seja, nós podemos garantir que a gente pode integrar uma solução totalmente integrada, vinda de uma fonte de fornecimento, né? Certo? E agora, também, a gente tem algumas opções, além das formas tradicionais de aquisição, são algumas formas, por exemplo, de locação. Daí, para isso, eu vou passar a bola agora para o meu colega Jorge, que é o nosso gerente nacional de vendas, que vai falar sobre isso. Antes, eu estou aberto aí a perguntas, aí, se quiserem perguntar alguma coisa em relação ao que foi falado, eu vou me sentir muito honrado em tentar respondê-los. Um de cada vez, pessoal. Deixa eu ver aqui no chat. Bom. Tu levantou a mão aqui, né, Adriano? Oi? O Guto levantou a mão. Augusto? Manda aí, Guto. Habilita Boa tarde, Adriano. Boa tarde, time. Né? Boa tarde, Jorge. Adriano, uma pergunta, né? Outro dia nós fizemos um bate-papo rápido aí que eu fui conversar com o pessoal que já é especialista, que tem parceria em data centers com a Vertiv, né? E você explicou sobre como é que é o processo de atendimento direto, né? Deles, a política deles, eu entendi tudo. Como a gente trata quando, às vezes, já ocorreu comigo, da pessoa perguntar, pô, legal, Guto, Vertiv, a gente já ouviu falar, tá, não sei o quê. Além de Vertiv, no caso de Furukawa, o time de vocês, quer dizer, a pergunta do cara foi esse, o time da Delta Cable, que dá todo o suporte para nós do projeto, como é que, na parte de data center em si? E se for montar alguma coisa, teria alguma outra opção além disso? Ok. Obrigado pela pergunta, acho que é importante a gente esclarecer. Como eu falei no slide anterior, nós temos, além das nossas equipes multidisciplinares, né, onde a gente, dependendo da solução, né, do desafio que o cliente precisa, nós mesmos desenvolvemos a solução e debatemos em conjunto com o cliente e submetemos, através de registro de oportunidade, junto aos fabricantes, a Furukawa, a Vertiv, por exemplo, né, o registro da oportunidade até para entregar para o cliente as melhores condições, tá? Isso é uma situação. Existem situações onde, por exemplo, a Delta Cable, ela não é uma empresa de projeto, ela não é uma empresa prestadora de serviço, né? Ela é uma empresa, ela é um distribuidor de valor agregado. Então, essas partes, esses auxílios que nós fazemos em relação a projetos, na realidade é um plus que a gente entrega para o nosso cliente sem custo algum. Mas existem situações que se faz necessário ter um projeto para um data center. Então, se o cara vai construir um projeto novo, ou vai aumentar o seu ambiente de data center, vai ter que aumentar a carga, por exemplo, de UPS, de provisão de energia, tem que ter um projeto executivo. Então, para isso, nós temos os parceiros, empresas de projeto, de vários tamanhos, para atender diversas demandas, né, de soluções, que a gente indica, e a empresa, o cliente, ele vai negociar diretamente com essa empresa para ver o projeto. E, além disso, nós temos, obviamente, também a questão dos integradores, que a gente faz o registro das oportunidades junto aos fabricantes. Tá? Mais ou menos isso.
Não sei se ficou claro ou ficou mais embaralhado ainda. Não, acho que claro, é só a questão da gente. A questão é nossa, no meu caso, é de posicionamento. Eventualmente, quando eu vou falar com algum integrador que tem oportunidade de montar, de trabalhar um projeto de data center, ele não tem capacidade técnica, entendeu? Mas tá ok, tá entendido sim. Num primeiro momento, a gente vai fazer uma avaliação e, dependendo da complexidade, a gente vai envolver os parceiros aí, né? Mas tudo com a anuência do nosso cliente, tá? Ok. Beleza. Valeu, obrigado, Adriano. Alguém gostaria de fazer outra pergunta? O Sidney apareceu ali. Não? Então tá bom. Estou só prestando atenção na minha equipe aqui. Tá bom. Então vou passar aqui pro Jorge, dar continuidade, tá? Beleza? Certo. Muito obrigado, pessoal, por enquanto. Eu vou compartilhar aqui, pessoal, a minha tela com vocês, prometo ser bem breve, até porque muitas das explicações já foram, acho que, faladas aí com o pessoal tanto do Vinícius, da Frucal, quanto pelo Adriano. Você está vendo a minha tela, Adriano? Desculpa aí, eu estou meio perdido aqui. Não, né? Não. Ainda não. Eu já parei de compartilhar a minha. Tá bom. Deixa eu só... Acho que agora todos veem a tela, né? Sim. Na verdade, assim, pessoal, boa tarde a todos, tá? Para quem não me conhece, acredito que conheça a maioria que estejam aqui nessa apresentação. Meu nome é Jorge, eu sou gerente nacional de vendas da Delta Cable. E de antemão quero agradecer aí a Frucal, através da pessoa do Vinícius, da Rai, que está aí também pela apresentação, e do Adriano, da Delta. Acho que esse é o tema data center é um tema bem complexo do ponto de vista técnico, né, mas muito atual nos dias de hoje, devido à alta demanda de processamento, né, essa alta demanda de dados que o mundo está exigindo, né? O Vinícius falou bastante ali, da parte do 5G, que isso vai acabar acarretando e trazendo muito mais demanda, né, de comunicação, de processamento de dados, e, consequentemente, o mercado de data center também vai ficar muito aquecido. Não somente o das operadoras, né, mas também dos próprios provedores de internet, devido a essa necessidade de diminuir a latência de toda a operação, né? O Adriano fez a apresentação dos produtos, muito legal, show, né, e falou ali da questão da condição de fornecimento desses materiais, do apoio a projetos, né, com os nossos parceiros, sejam eles projetistas, integradores credenciados ou não credenciados, enfim, né, os nossos parceiros que fazem toda essa parte de instalação propriamente dita, né. Temos hoje no nosso portfólio financeiro, além da opção de compra, né, efetiva do produto, né, onde o cliente faz essa aquisição do produto, o provedor faz essa aquisição do produto, ou o cliente final, né, ou o próprio integrador faz essa aquisição, né. Além dessa modalidade de compra, a gente tem hoje também dentro do nosso portfólio a modalidade de locação. Por que locação, né? E aqui eu inicio a minha apresentação para vocês, né? O mundo hoje, principalmente dentro dessa parte de cloud computing, está muito voltado à parte de serviço, né? Então, software como serviço, a plataforma como serviço, e agora, né, chegou a vez, e já está acontecendo há algum tempo, a questão da infraestrutura como serviço também. Ah, Jorge, mas eu posso fazer locação do cabo ótico e vai fora, na rua? Não, existem algumas premissas nessa parte de locação, né, algo que eu não posso, algumas condições até legais, né, perante Receita Federal, enfim, são coisas que realmente eu não posso colocar. Não tem como locar um produto em si que eu não possa
pegá-lo de volta no final de um contrato, né? Tem algumas questões para isso, tá? Mas o que a gente observa hoje dentro dessa questão da infraestrutura como serviço, né? Isso é uma tendência mundial, né? A gente vê hoje grandes players do mercado, né? Não só do nosso segmento, mas de outros mercados, como a própria Microsoft, a Apple, a Nike, Brastemp, né? Fazendo essa parte dessa modalidade de locação. Né? O próprio Itaú hoje, pelo aplicativo do Itaú lá do banco, você consegue fazer a aquisição, né? Ou a locação de um iPhone, por exemplo. Né? A Nike tem muito essa modalidade lá fora, onde tu paga X dólares por mês e uma vez por mês você recebe um tênis. Né? A parte dos purificadores de água, hoje em dia, aqui no Brasil, a própria Brastemp está fazendo isso. Né? Então, essa questão de infraestrutura como serviço, ele está muito evidente, está se tornando cada vez mais comum. E no nosso mercado, né, especificamente, não é diferente. Na parte de data centers, hoje já tem uma presença bem forte dentro da infraestrutura como serviço, segurança eletrônica, parte de equipamentos de networking, né, notebooks, telefones, servidores, entre outros. Uma série de produtos, né, hoje no nosso mercado já podem ser consumidos, né, como serviço, né, dessa infraestrutura como serviço. E a Delta, para não ficar atrás também, né, de toda essa tendência mundial, a gente incorporou já no início desse ano, a gente vem trabalhando bastante, no final do ano passado, na verdade, né, com mais ênfase agora nesse ano, né, essa infraestrutura como serviço, a modalidade de locação dentro das nossas soluções. E o que hoje a Delta pode locar? Né? Hoje a gente pode alocar a solução de data center, a solução de segurança eletrônica, a solução de FTTX, os equipamentos. Né? A gente falou bastante de data center aqui hoje, mas dentro ainda da linha da Frucal para provedor de internet, parte de OLT dos provedores, a parte das ONTs, enfim, toda essa linha hoje é uma linha passível de locação, né? E as soluções de networking. E como que o nosso cliente pode pagar? Né? Acho que a primeira coisa, para ficar bem claro aqui, a gente transforma o CAPEX em OPEX. No próximo slide eu falo um pouquinho disso da parte dos benefícios. Né? Então, o que a gente quer aqui é que essa infraestrutura, que o equipamento em si, ele acabe sendo pago com a medida que o equipamento está em operação. Né? Então, por isso que a gente diz aqui que a gente transforma o CAPEX em OPEX dentro dessa modalidade. Temos os prazos de contrato de locação de 24 ou 36 meses para pagar. Tá? Então, aqui, esses dois prazos, aqui, pelo que a gente fez de pesquisa do mercado, eles suficientemente atendem às demandas, tá? E é algo que é bem prática de comum de outros mercados também da parte de locação. Quais são os benefícios hoje, né, para o cliente, né? Em fazer um processo de locação? Eu acho que o primeiro benefício ali é transformar o CAPEX, que aqui está errado especificamente, desculpem, tá? É CAPEX, né? Transformar o CAPEX em OPEX. Por quê? Porque com as parcelas mais baixas é mais fácil esse valor caber dentro do orçamento do cliente. Acho que muitos, tanto o Vinícius quanto o Adriano, eles comentaram durante na apresentação deles aqui a capacidade de investimento. Né? Então, a gente sabe hoje que a gente está falando de data center, né, onde os equipamentos que lá estão instalados, não somente da parte de cabeamento em si, dos racks, né, mas tem muita tecnologia envolvida ali, e isso acaba gerando talvez um custo um pouco mais elevado. Óbvio, porque é ali que vai estar toda a parte do processamento de dados e é dali que é o coração da tua rede. Né? Então, consequentemente, o desembolso disso para o investimento ele acaba sendo mais pesado. Né? Então, a partir do momento que você consegue fazer isso como locação e você não vai colocar esse produto como sendo seu e você vai usar isso como um serviço, a locação, essa tua parcela consegue ficar menor dentro do seu desencaixe. Tá? E, consequentemente, entra no próximo modelo aqui, que é a atualização tecnológica, ou seja, passado o período de locação, o cliente pode optar em fazer a atualização desses equipamentos, ou seja, eu quero continuar com a modalidade de locação, né, e agora aquele equipamento que era o top 3 anos atrás, quando eu fiz essa modalidade com vocês, eu fiz esse contrato, ele já deixou de ser, já tem
superior. Então, a gente faz essa atualização, né, do processo, a atualização dos equipamentos, e você consegue manter a sua infraestrutura, né, muito preparada para atender a demanda dos teus clientes, sempre, né, prezando pela questão da agilidade e a segurança da empresa, que é esse o foco que eu acho que hoje quem contrata um data center ou quem necessita de um data center, né, ele exige, ele precisa, né. Um outro benefício da questão da locação são os benefícios tributários. Por quê, gente? Na locação, o único imposto que incide na operação é o PIS/COFINS. Ou seja, não há necessidade de você fazer o recolhimento da diferença do ICMS. Por que eu estou dizendo a diferença do ICMS aqui? Porque nessa modalidade, na maioria das vezes, óbvio, quem está comprando para consumir esses produtos. E aí, tributariamente falando, o ICMS é cheio, né? Então, na compra, ele acaba sendo, sim, tendo essa necessidade de recolher a diferença do ICMS, principalmente quando o vendedor, ou seja, aquele que está fornecendo, é de um outro estado, né? E os produtos locados, né, nessa modalidade, eles não são passíveis da substituição tributária também, caso seja a necessidade de compra, né? Isso tudo, gente, né, para quem está mais inserido na área comercial e costuma receber essas propostas, sabe que isso tudo onera a questão do valor do produto, né? Um outro ponto muito importante também que tem que ser considerado nessa análise é que na locação essa despesa é dedutível para fins de apuração do lucro, e o locatário, ou seja, aquele que está locando, ele também pode se creditar desses impostos, né, que são o PIS e o COFINS, né, para fazer lá todo o trâmite, todo o fechamento fiscal dele. Isso para empresas do lucro real, tá? Que ajuda ainda mais a validar essa modalidade de locação. Ou seja, a partir do momento que você compra um produto e você imobiliza isso dentro do teu balanço, ele acaba tendo, pelo período, aí a questão da depreciação desses valores. Quando você está comprando isso, quando você está locando isso, né, e você está pagando uma mensalidade X por mês, aquilo entra para você como despesa e isso não entra no teu balanço como despesa, né? E, consequentemente, todos aqueles impostos que estão embutidos naquela nota, você consegue se creditar desses impostos. Temos experiências aqui, pessoal, de modalidade, de compra e venda, enfim, que a gente já tem, que costuma ficar mais barato, dependendo do produto, obviamente, né? Fica uma solução, no final, acaba ficando mais barata, de 10%, 5% ou até 15%. A gente já teve casos aqui, né, de modalidade de locação que nós fizemos, que acabou ficando muito mais benéfico para o cliente no final, né? Considerando todas essas questões de desembolso, a questão de atualização tecnológica e principalmente a questão dos benefícios tributários. Ou seja, o meu recado que eu quero dar aqui hoje para vocês é que toda essa parte, né, que eu comentei aqui, principalmente na parte de solução de data center, que é o motivo dessa apresentação aqui hoje, essa solução de data center, ela hoje está disponível na Delta para fazer toda a parte de locação, bem como as demais áreas ali que eu acabei comentando para vocês. Tá? Eu acho que é um assunto que não é muito extenso, até por isso essa questão só de poucos slides mesmo, não é o objetivo aqui explanar detalhadamente todos os pontos, né? Contrato, como que funciona, enfim, era mais para informar vocês de que a Delta hoje possui essa modalidade disponível para consulta, né? E especificamente no caso de data center, se você hoje tem um espaço, né, como bem dito ali esqueci o nome, desculpa, pelo Vinícius, né? Você tem um motivo, principalmente, você precisa de uma demanda, né, para fazer o teu data center, você já tem um espaço, nos consulte, tá? Nós temos parceiros muito qualificados para isso, seja na parte de projeto, seja na parte de instalação, né? E temos uma equipe técnica também, praticamente todos os subsistemas aqui, pelo Adriano e também pelo Vinícius, que vão poder ajudar e contribuir na confecção de um projeto muito interessante, muito legal para o teu data center, que
pode, além, se caso você queira fazer aquisição, tudo bem, caso contrário, ele pode te ajudar, nós podemos te ajudar, sim, com essa questão da locação, né, trabalhando dentro de uma modalidade que vai te flexibilizar a questão do pagamento e, consequentemente, te trazer um resultado muito positivo. Gente, da minha parte é isso, é rápido, aqui estão meus dados, né, jorge@deltacable.com.br. Muitos de vocês que aqui estão também têm contato com as nossas equipes comerciais nas pontas das unidades, né, então a gente está à disposição, né, tanto eu quanto os demais, para esclarecimento de dúvidas, seja aqui, agora, por favor, estou à disposição, bem como, posteriormente também, se vocês tiverem algum caso prático que queiram nos trazer para a gente iniciar um estudo, a gente está aqui à disposição e meu muito obrigado a todos pela participação e fico disponível aqui para perguntas. Sidney, tem pergunta? Não, senhor. Não, senhor. Beleza. Adriano, Lica. Não, estou tranquilo. Jorge. Lica, você que vai depois parar a gravação? Isso, sou eu. Tá. Bom, pessoal, acredito que tenha sido bastante válido essa oportunidade que a gente teve de trocar essas ideias sobre data center, sobre infraestrutura como serviço, essa possibilidade que o Jorge nos apresentou. Também, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos e colocar à disposição, colocar o nosso time técnico aí do Departamento Técnico Comercial à disposição aí para a gente estar fazendo essa primeira avaliação de eventuais demandas aí de crescimento. Ok, Adriano. Obrigado, Adriano. Obrigado. Valeu.